Opa, tudo bom, pessoal? Espero que estejam todos bem. Porque hoje, gente, eu vou contar uma coisa bem importante que aconteceu esse meio período da minha vida, entre uma semana, né? Especialmente no meu trabalho. Eu vou até contar um pouco do meu histórico de trabalho até hoje, né? E vou contar também como é que é a minha experiência e tal, né? E também contar a essência, né? O qual eu trabalho, principalmente atual, né? Tudo começou assim, né? Em 2024, né? Finalzinho de 2024, tipo novembro, dezembro, eu já estava me formando no ensino médio e eu precisava trabalhar, né? Precisava arranjar um emprego e tal, né? Aí eu decidi entrar na loja de roupas do meu irmão, aquela que eu falei algumas vezes aqui no canal, até mostrei o estoque para vocês, né? De algumas peças que a gente tem, só que aquela era a época do verão. A gente está começando a entrar no inverno, no outono, enfim, agora que tá começando a ver o tempinho frio, né? Então, gente, naquela época eu tava trabalhando, né? Tá começando a trabalhar, né? Como era um negócio de família, um negócio mais próximo, sem ser um CLT 6 por um, eu decidi começar por lá mesmo, para adquirir alguma experiência. Então o que acontece? Eu comecei a trabalhar lá e eu estava bem animado, né? Por ser um ambiente familiar, comércio, adquirir experiência e tal. Mas conforme o tempo foi passando, meu interesse foi caindo junto. Por quê? Nos primeiros meses, nada demais, era só dobrar, esticar roupa, vender algumas vezes que eu entrei já no furdúncio de final de ano, Natal e tudo mais, né? Já entrei naquele furdúncio, mas deu para me adaptar bem. Então, gente, eu comecei assim mais tumultuado, mas depois fui se acalmando. Só que, como eu percebi que tinha muita demanda na loja, né? Muita coisa, muita peça feminina, né? Porque quem está demonstrando mais interesse na nossa loja são as mulheres. Não tem problema nenhum nisso, tá? Faz parte do processo. Até é legal que as mulheres tenham mais destaque, opções de roupa nessa época do ano e nesse ambiente, né? Mas o que acontece? Desculpe, né, mulheres que me assistem, mil perdões, que eu sei que vocês são a maioria, né, no meu canal. Eu peço desculpas se vocês se ofenderem com isso, mil desculpas mesmo. Mas, principalmente a longo prazo, eu não tenho paciência para atender mulher. Não tenho loja, né? Por quê? Primeiro, eu não sei se é só na minha loja, se vocês que trabalharam nesse ambiente, vocês podem me contar nos comentários. Por quê? Pelo menos quando eu trabalhei, quando eu dava oi, né, tentava atender e tal, elas sempre eram muito frias comigo, nem me davam, só davam um oi assim estranho e já ficava tudo animada com as funcionárias e tal, né? Então eu era tratado como lixo, mesmo que ela não me conhecesse, mesmo que seja só por um lado de educação de cumprimento, ela poderia ter tido um ar mais educado, mas elas não tiveram e foram, né, e trataram as funcionárias que trabalhavam lá na loja com toda a pompa, circunstância, né, alegria e tal, né? E eu ficava lá parado igual um espantalho, só para servir de enfeite, na melhor das definições, né? Eu sei que talvez as mulheres também acompanhando tenham se sentido ofendidas com isso, mas eu não tenho paciência para atender mulher em ambiente comercial. Desculpa, mil perdões mesmo se vocês se ofenderam com isso, mas é o que eu sinto, não tem o que fazer. Em compensação, esse é o carro do ovo, tá? Que passa na minha rua toda quarta-feira, então não precisa ficar preocupado não, tá? Não é guerra. Então, gente, por que eu mencionei todo esse cenário? E com essa impaciência e essa experiência negativa com as mulheres, e até com alguns caras também, né? Acumulando há um ano e alguns meses, que faz um ano e 4 meses mais ou menos que eu trabalho lá na loja, né? Um ano e alguns poucos meses, né? Eu tô com essa experiência bem acumulada, bem assim, né? Evidente. E o que acontece? Eu estou assim bem cansado atualmente de trabalhar lá, né? Não cansado no sentido de atender ou coisa do tipo,
Cansado de ficar sempre no mesmo ambiente, mesmo que seja um ambiente muito mais confortável do que vários outros que a gente vê não só pela minha cidade, pelo Brasil inteiro, né? CLT, mercado lotado, que reclamo um pouco agora, mas eu agradeço por tudo que é de mais sagrado por eu estar trabalhando num lugar de família. Se eu estivesse trabalhando no mercado, por exemplo, já teria sido demitido no segundo dia, né? É um passarinho que tá aí atrás, né? Então, gente, esse vídeo também serve como um pouco de desabafo, porque contando a experiência de um autista no trabalho também, né? No tédio, do que pode ou não pode fazer, do que eu consigo ou não consigo fazer. Então realmente foi bem difícil até agora, né? Eu posso estar em um lugar melhor, mas posso também estar em um lugar pior. Então no momento tá bom. Eu estou buscando, gente, né, buscar mais trabalhos braçais, que eu consiga trabalhar de forma mais braçal, né, no trabalho, né, trabalho mais físico, né. Então, gente, né, nessa busca minha de não desenvolver o corpo, desenvolver a mente, trabalhar com a natureza e tudo, trabalhar com o comércio no ambiente feminino, não ia ser a melhor estratégia no momento. E não só eu que estou falando isso, tá? Foi a minha doutora, né, lá da cidade onde eu fui, né, que contou isso, orientou meus pais. Então é isso que a gente está buscando fazer. Mas no momento como não temos isso, vai assim mesmo. Então, gente, esse foi o primeiro tópico, que é o tópico do desabafo no meu trabalho. A história também de como eu estou trabalhando na loja do meu irmão já está aqui, né? A experiência, né? Não quero dar muitos detalhes para não expor, né? Dados e tudo mais, né? Porque você sabe como a internet é, né? E o que mais mesmo que eu tinha esquecido? Ah, isso aqui é uma caneta que eu ganhei da minha tia quando ela foi pra França. Ela já tá meio suja aqui porque eu usei bastante graxo, né? Então, gente, um outro ponto que eu queria mencionar aqui no vídeo é sobre dentro desses ambientes, porque quando a gente, né, principalmente um autista, ele tá mal no trabalho, ele não consegue trabalhar, não porque ele não quer, mas porque ele trava, né, por ansiedade, trava por pressão, assim, né, explode muitas vezes, é comum uma série de pensamentos negativos, de pensamentos ruins, né, e quando é um ambiente não dentro da loja, fora da loja, né, na rua, por exemplo, ninguém vai entender isso. Todo mundo só vai querer que você se calhe à base da, né? Você sabe como, né? Sabe como é a sociedade cruel nesse quesito, né? Então, gente, eu fico geralmente sempre fechado assim no trabalho, vendo um pouquinho do celular, pra não ter muita alteração nesse quesito. Mas eu acho que não é uma experiência muito legal de se ter, né? Ainda mais sendo autista, né? Com todo esse transtorno de sobrecarga sensorial, né? Como até a Steph do canal Gótico que eu sigo falou, né? Se você no mercado de trabalho não é fácil para ninguém, mas se você for uma pessoa autista ou com qualquer outro tipo de deficiência além do autismo, ele ainda é mais difícil. E a Steph está totalmente certa nesse quesito. Totalmente. Eu sei porque eu tô vendo isso na pele, né? Meu desânimo, meus pensamentos negativos. Claro, hoje foi bom, hoje foi uma exceção. Mas nessa semana os pensamentos foram muito negativos, muito. E aí passava uns nóia assim de um lado pro outro na rua, né? Caminhando daquele jeito, assim como se fosse o dono do mundo, né? E pior que não dá pra fazer nada. Que se você contestar eles, eu falo assim, gente, para de fazer isso e tal. Você não sabe o que vai acontecer com você, né? E não tem nem como revidar, que eles são muito mais fortes que a gente, então tem que aguentar calado. Então, gente, eu acho que esse período, né, que eu tô vivendo, né, no trabalho, que em casa eu tô melhorando bastante algumas coisas. Tô ajudando meus pais na louça e tudo mais, mas em essência, o trabalho, né, na loja está meio conturbado. Não por pela loja ser ruim, não mesmo. É por causa do desânimo de sempre ter a mesma coisa e tal, né? Então, gente, não foi uma coisa muito legal. Não tá sendo uma coisa muito legal no momento. Fora que quando aparece uma senhora, por exemplo, né, que né, hoje apareceu uma senhora na loja que eu perguntei para
pro gerente quem era ela se apresentou e, pelo menos na minha visão, ela não entendeu nem um terço do porquê que eu tava sério daquele jeito, que eu já tava mal, né? Ela se apresentou e eu realmente não tava bem naquela hora, né? Eu simplesmente estava arrumando as coisas, né? Eu estava organizando as coisas que a mulher bagunçou, né? E ela ainda falava de um jeito como se eu fosse meio assim, mal educado, né? Mas depois eu apresentei pra ela que eu era autista, né? Que eu tenho essas dificuldades a mais e tal, né? E ela nem respondeu de volta isso, nem demonstrou compreensão nem nada. Só explicou a brincadeirinha que ela fez, que eu não soube interpretar, e continuou no atendimento, né? Continuou sendo atendida. Por mais que essa senhora seja amiga dos meus pais e tal, essa atitude dela não me deixou nenhuma essência satisfatória. Mas enfim, gente, eu acho que esse vídeo serve mais como um desabafo de 1 ano e poucos meses, né? Porque faz um tempinho, já 1 ano e alguns meses que eu acumulo isso, né? Eu queria desabafar com vocês, né? E vocês que trabalham em loja ou em ambientes iguais ou piores que o meu, né? Contem a experiência aqui embaixo nos comentários, o que vocês acham, como é que vocês se sentem no mercado de trabalho, porque como a Steph falou, não é fácil para ninguém, mas se você for uma pessoa, né, neurodivergente ou deficiente, ele ainda é pior, muito pior, né? Eu sei porque eu vivi na pele bastante isso, né? Não muito para ter uma autoridade, mas o bastante para ter uma opinião mais formada, né? Então, gente, eu acho que é isso. Um abraço, muito obrigado pela atenção, espero não ter tomado muito tempo de vocês. E essa semana eu pretendo gravar mais 2 vídeos pelo menos, mais à noite, porque eu vou entrar em período de provas do curso que eu estou fazendo superior, então eu não vou gravar muito. Mas eu quero já deixar 2 vídeos gravados essa semana para já deixar um legadozinho e tal, né? Pra gente refletir um pouco aqui nos comentários, tá bom? Então acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, se identificado, né, com esse rapaz aqui chamado Raul, né? Então, fiquem todos em paz, né? Como diria o Felipe de Deus, fiquem todos com Deus. Uma boa noite, deixe o like se vocês gostaram, se inscrevam no canal se vocês se identificaram e comentem caso vocês queiram compartilhar suas histórias, porque o YouTube tá aqui para isso, pra gente compartilhar a experiência, uma comunidade bem alegre, né? Uma comunidade bem compartilhativa de ideias. Então é isso, gente. Um abraço, fiquem todos em paz, uma boa noite e eu vou comer um sanduíche e tomar um café que eu tô morrendo de fome.